Oi pessoal, você que me ajudou com o Pix, te agradeço. Então hoje eu vou fazer um outro vídeo exclusivo para vocês. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar sobre a justificação no luteranismo e em outras tradições cristãs. Vamos lá. Esses dias eu fiz um vídeo público sobre a justificação pela fé. Nós luteranos acreditamos na justificação somente pela fé. Não temos nada de obras em relação à justificação. Nós acreditamos em Deus e nós recebemos a sua salvação, a sua justificação. Nós somos justificados. O que é ser justificado? Você fez alguma coisa errada, De repente você tirou uma foto com uma garota e aí a sua esposa pergunta: que garota é essa? Aí você responde, fala: essa é minha prima. Aí ela fala: bom, não tem problema não. Pronto, você foi justificado. Você não tem problema mais com sua esposa porque a sua prima, você não estava dando em cima de ninguém. E aí você se justificou. Então é isso, justificativa é quando nós damos um motivo para aquilo que nós fazemos. Então nós precisamos justificar aquilo que nós fazemos dando um motivo. E aquele motivo tem que convencer a pessoa afetada por isso, para que, pelo que nós fazemos, para que ela nos justifique. A gente fica justificado e a gente não tenha nenhum problema com ela. Nós temos problema com Deus, nós somos pecadores, nós fazemos o que é mal. E então nós precisamos justificar. Qual que é a justificativa que nós temos diante de Deus? É a fé. Ele nos justifica pela fé. Nós cremos em Jesus Cristo, cremos, como diz o credo, em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, cremos no Espírito Santo. Então, falando da nossa fé, vivendo a nossa fé, nós somos justificados, por causa da fé no nosso coração, por causa daquilo que Deus fez no nosso coração, fez no nosso interior. E isso é extra nós, é um trabalho de Deus por nós. Deus faz isso fora da gente, através da fé e através de meios. Nós recebemos essa salvação através dos meios, a palavra e os sacramentos. Quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, quando nós somos batizados, quando nós recebemos a Santa Ceia, nós recebemos o perdão de Deus. Quando o pastor nos absolve de todo o pecado, te perdoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos absolvidos do nosso pecado, nós recebemos a justificação através dos meios, a palavra de Deus dita através do pastor, do padre, do ministro cristão, e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Então nós recebemos essa justificação. Então essa está aí a primeira diferença dos luteranos com os calvinistas e arminianos. Nós recebemos a justificação por meios. Os calvinistas e arminianos acreditam que isso é diretamente. Nós acreditamos que é mediado pela palavra e sacramentos. A justificação é mediada pela palavra e sacramentos. Já os calvinistas e arminianos acreditam que ela é imediatamente, ou seja, não é mediada, é direto. No caso dos calvinistas, é quando Deus decretou a sua salvação antes de tempos eternos. Então, eles falam muito no decreto. Existe a ordem de decretos. O infralapsarianismo acredita que a ordem do decreto aconteceu depois da queda, isso para os calvinistas. Depois da queda você recebeu o decreto e você foi predestinado. E o supralapsarianista, ele acredita que o decreto foi antes da sua queda. Então Deus, alguns supralapsarianistas dizem que Deus não apenas acompanhou a queda, mas ele determinou a queda. E aí porque antes da queda ele decretou a salvação das pessoas. Não são todos os supralapsarianos que acreditam desse jeito, mas tem muitos que acreditam dessa forma. Já os arminianos acreditam que você recebe. Alguns arminianos acreditam que você recebe no momento que você aceita Jesus, quando você recebe. Afinal, a salvação no arminianismo ela é sinergista, Deus faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra, mas você precisa receber, você precisa aceitar essa obra. Se você aceita, você recebe a justificação pela fé, no momento que você aceita essa obra. Essa é a primeira diferença entre justificação no luteranismo, no calvinismo e no arminianismo. A segunda, a justificação ela é sem obra nenhuma.
Para o calvinista, não todos, mas a maioria, você precisa de uma evidência da sua justificação. Aí, as obras, elas evidenciam que você é salvo, que você é predestinado. Então, se você olha para si mesmo e vê que você tem as obras, você pode, mesmo que não seja perfeitamente, mesmo que você tenha pecados, né, mas você vê que você tem, na soma do geral, você tem boas obras, então você é um predestinado. É assim que você sabe que você é um predestinado pelas obras. Outros acreditam que é pela fé. Se você crê em Jesus Cristo, mesmo que eu não tenha as obras, mas pela fé eu sou predestinado, eu sou porque eu creio em Jesus. Mas a maioria fala da questão das evidências. Os arminianos também acreditam que você precisa se manter na fé e nas obras como evidência de que você é salvo. Sem essa evidência você não é salvo. Então, meio parecido o calvinismo e o arminianismo nesse ponto, porque o arminianismo ele é fruto do calvinismo, né? Ele é filho do calvinismo, ele saiu do calvinismo. Então ele mantém muitas coisas, né? Mantém a questão de culto e tal. A diferença maior está na questão da predestinação. Para eles a predestinação, para os arminianos a predestinação é pela presciência de Deus, e para os calvinistas a predestinação é pelo decreto de Deus. E para nós luteranos, nós cremos na predestinação, mas nós não cremos na predestinação para condenação. Não cremos que as pessoas são predestinadas para o inferno. As pessoas vão para o inferno pelo seu próprio pecado, pela sua própria rejeição a Cristo. Elas resistem à graça, resistem ao Espírito Santo e por isso elas vão para o inferno. Se elas têm a fé, como é que nós vemos no luteranismo a questão da justificação? Como eu já falei, ela é extra nós, está fora de nós. Eu sei que eu sou justificado porque eu sou batizado. É pelo que Deus fez por mim. Deus me batizou. Nós cremos que o batismo é Deus batizando a gente. O ministro, ele é um mero portador, né? Ele está sendo Deus ali. Está sendo Deus trazendo o batismo, trazendo a salvação para nós através do santo batismo. Então nós olhamos para o batismo e falamos, eu estou salvo, eu sou justificado. Eu olho para a Santa Ceia e falo, não, eu estou salvo. Eu olho para a palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus e falo, eu estou salvo. Não é as minhas obras não evidenciam a salvação. O que evidencia a minha salvação é o batismo, é externo. As obras, elas são naturais ao cristão. Mesmo que a gente não perceba, quando a gente menos percebe, a gente está fazendo obras, está fazendo as boas obras. Porque isso é natural. E nós somos pecadores, então muitas vezes também, sem menos perceber, nós já estamos pecando. Então nós temos esse conflito entre carne e espírito, né, como diz Paulo lá em Gálatas 5, mas nós naturalmente fazemos as boas obras, elas são consequências, elas não são evidência, elas são consequência da nossa salvação. Então a justificação nós vemos de forma mediada. Nós vemos que é pela fé somente, pela fé através do batismo, através da palavra de Deus, através da Santa Ceia. A evidência é que eu creio, a evidência é que eu fui batizado, a evidência é que eu tomo a Santa Ceia, a evidência é que eu ouço a palavra de Deus. Essa é a evidência. Isso não é obra minha, é o próprio Deus vindo para mim. É o próprio Deus vindo, me salvando no batismo, vindo para mim em carne e sangue na Santa Ceia, onde eu recebo o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus Cristo, e eu ouço a palavra do próprio Deus quando eu ouço a palavra, quando eu leio a Bíblia ou quando o pregador está pregando a palavra de Deus. Então essas são a evidência. Eu creio que deu para entender legal a diferença entre a justificação no luteranismo, no calvinismo e no arminianismo. Primeiramente, é a fé somente que é o motivo da nossa justificação. Não tem obras, não tem nada de nós. Não é a questão de decreto, não confiamos num decreto de Deus, é pelo amor de Deus. O decreto de Deus está na cruz de Cristo. Jesus crucificado é o nosso decreto. Então nós olhamos para a cruz. É ali que está a certeza da nossa predestinação, da nossa salvação, na cruz. E nós recebemos essa cruz através do batismo, através da palavra, através da Santa Ceia, através de palavra e sacramentos. Então, a nossa evidência da justificação é externa. E se tiver mais coisa para falar, se você ficar com dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente conversa sobre isso. Deus abençoe você, uma ótima semana. Amém.